isso aí. Vamos exemplificar o uso dessa pecinha agora. Dá uma olhada nessa peça aqui, eu não lembro de ter visto em nenhum outro carro. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Hoje na companhia de um dos carros mais falados constantemente no Brasil, um carro que foi super comentado quando eu fiz um primeiro vídeo lá atrás, que eu andei mais de 1000 quilômetros, e agora eu estou na companhia do Renault Kwid, aqui na oficina Racer, aqui em São Paulo, uma oficina que mexe literalmente com tudo que é tipo de carro, e vou trazer duas pessoas que conhecem muito do assunto para a gente mostrar diversos detalhes interessantes do novo Kwid 2023, e quero também tirar dúvidas como, por exemplo, os 3 parafusos de roda, se de fato são perigosos ou não, e tem mais uma série de coisas que eu quero mostrar sobre a construção desse carro com o olhar de uma pessoa, um baita de um especialista no mundo da mecânica, no mundo da performance, e também de um engenheiro. Então, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe 2 Fernandos, que aí não tem como vocês se confundirem. Fernando Borges, amigão meu da Mil Spec Engineering, para quem ainda não viu, aqui no canal já mostrei diversos vídeos com componentes desenvolvidos por esse cara. E Fernando Kifuri, um cara que está no mundo da mecânica antes de eu nascer, para vocês terem ideia. Não, mentira, mas quase, bate na trave. Conhece muito da parte de reparação automotiva, como também no desenvolvimento de motores de alta performance, de carros de alta performance, mas Fernando já foi usuário de um Renault Kwid no dia a dia. Já. E aí? Foi uma experiência marcante, vamos dizer assim. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. É. Consumo era muito bom, Uhum. né? Eu acho que por carro ser bem pequenininho, ele é bem manobrável, né, na cidade. Eu acho isso super importante, eu não gosto de carro comprido. Uhum. E levinho para dirigir, eu acho que no uso urbano é ótimo. Perfeito. Mas vamos lá, vamos começar a mostrar uns detalhes do carro. E a primeira coisa que chama a atenção é essa nova frente, que de fato deu para o carro uma cara mais invocada, né? É um olhar um pouco moderno, aquele conceito de Fiat Toro, né? Tem mais algum carro que tem hoje em dia no mercado esse conceito de lâmpada de condução diurna em cima, farol embaixo. Como é que vocês veem essa frente assim? Eu achei bacana, Thiago. Eu acho que ficou mais bonito que o antigo. Uhum. O antigo era um carro que eu não achava feio. É um carro pequenininho, ele tem a graça dele, né? Uhum. E eu acho que ficou bem melhor, bem mais moderno. Tem um volume maior na frente, né? Também. Chama atenção. E aí, Fernandão, o que você achou? Muita gente teve aquela impressão inicial de que realmente era um carro muito pequeno e tal. Então essas atualizadas em design, né, que dá mais uma encorpada, ajuda a fazer o carro ter mais uma cara de não ser um carro tão pequeno, né? Ele passa uma imagem de mais robustez. Acho que ficou muito bom. Porque entra uma coisa que eu falo, que o brasileiro adora carro com cara de novo. Uhum. Tipo, eles têm que chegar num lugar, eles gostam da pessoa olhar e falar, meu, que carro é esse? E eu vou te falar, andando de Kwid, todo lugar que eu fui, era gente que falava, mas é esse que é o Kwid novo, sabe assim? Uhum. E o carro parece maior do que de fato é. Uhum. Né? Conseguiram. Conseguiram. Né? E aí, vamos abrir o motor e começar a mostrar aqui à frente, vai? Vamos para a parte da mecânica, que é a parte que a gente mais gosta. Porque o carro ele conserva, né, a plataforma antiga, isso daqui é um facelift mesmo. E aqui embaixo do capô tem o 3 cilindros, que é um 3 cilindros de 71 cavalos que ele produz. Pouquinho mais de 10 kg de torque. Ele aumentou um pouco a potência, né? O antigo acho que era um cavalo. Um cavalo? É. O Sandero ele usa um motor semelhante a esse, com algumas modificações, que tem 82 cavalos. E aqui tem algumas coisas, Fernandão, e você vai poder explicar pra gente bastante, porque quando eu olho assim o cofre do motor, a gente vê alguma coisa tradicional, mas você vê uma máquina de vidro exposta, vê a caixa de roda ali aberta, que normalmente eu acho que a gente não vê. Existe dentro de montadora, assim, esse tipo de engenharia, assim, para trabalhar coisas que podem ser otimizadas, principalmente visando a questão de custo? Como é que é isso? Sim, com certeza, Thiago. Vamos contextualizar um pouco, né? A gente sempre, quando for observar um carro, comprar o carro, é interessante a gente entender qual foi o compromisso da engenharia para aquele carro, né? Então esse aqui a gente sabe que o compromisso da engenharia foi fazer um carro de baixo custo, né? E aí a gente tem duas coisas muito importantes
né, como técnica para poder fazer um carro realmente barato. Uma é engenharia de valor e outra é matemática, né, otimização computacional nos tempos mais modernos, né. A engenharia de valor vai se preocupar principalmente com um negócio chamado desempenho sobre custo. Essa é a definição de valor. Né? Se o seu custo é muito alto, imaginando, estando no denominador, o valor é menor. Se o desempenho é melhorado, o valor é maior. Então, a parte de desempenho é o critério que é usado, né, a legislação, o que o cliente espera para definir o que é desempenho. Se é um carro super esportivo, o critério de desempenho é um. Se é um carro para ser leve, econômico, barato, o critério de desempenho é outro. Perfeito. Né? E agora, para você aumentar o valor, o custo tem que ser muito baixo. E aí que entra. O que é custo? Né? Custo é um processo de fabricação completo, né? Desde a engenharia, concepção, até a extração de materiais, a manufatura, a logística, o planejamento operacional, né? A fabricação e a entrega. Observando toda essa cadeia, não só a engenharia de produto tem que se preocupar em fazer um bom carro, mas as engenharias do sistema de manufatura tem que estar unidas para olhar o processo como um todo e aí sim ter ideias de como fazer um carro realmente com baixo custo. Né? Uma coisa interessante é que o líder do time de engenharia na Índia foi uma parceria da Renault com a Nissan que tem carros na Índia. Né? O líder tem formação em matemática. Desde 1971 que ele entrou na Renault e ele era professor de matemática. Ele trabalhou em projetos de motores, de transmissão e também na liderança desse projeto. Perfeito. O que é interessante é que ele não é um profissional puramente de transmissão, puramente de motor, e sim de matemática. Por quê? A ideia dele era realmente aplicar a engenharia de valor para fazer um produto realmente barato. Nasceu para ser inicialmente na Índia, dada a condição econômica lá daquele país. Perfeito. Tinha que ser um carro de valor acessível, né? Porque a gente sabe que na Índia é muito, eles falam price sensitive, né? Se não for barato, não vende. Né? Então nasceu o primeiro modelo e ele foi 0 estrela no teste NCAP British. E depois, quando ele expandiu para outros mercados, no caso do Brasil, teve que fazer uma série de modificações que agregou mais peso no carro, né? Em torno de 90 quilos. Mas aí ganhou nota 3, né? Então é um carro, desde o dia que nasceu, né, atendeu inicialmente a Índia, mas inclusive foi questionado o teste como foi feito na Índia, né, se foi válido mesmo ou não. Mas para vir para cá, né, clientes mais rigorosos, né, normas mais rigorosas locais, ele teve que ser melhorado, várias coisas aí, tornou um carro um pouco mais pesado, mas mais confiável, mais seguro. Perfeito. E aqui no motor, seu Fernando, o que você bate o olho e você vê que você acha solução interessante, o que é coisa que não te agrada tanto? Conta um pouquinho aí com o seu olhar bem técnico sobre isso. Não, a primeira coisa que a pessoa reclama, né, dos carros às vezes caros é que aqui dentro não tem pintura, é uma pintura fosca, um primer, sei lá o que. E esse carro tem um acabamento muito bom aqui na parte de lataria, né? É verdade mesmo. Como ele é liso, ele tem um verniz, ele acaba por acumular menos sujeira, isso é muito importante. E dá um aspecto bonito. Não, né? É verdade. Aqui, antigamente ele era dividido entre o reservatório de partida frio e o reservatório de esguicho do para-brisa, né? Agora esse carro já tem aí as velas aquecedoras ali, um sistema de aquecimento para os bicos injetores, né? Perfeito. Tô podendo notar. Eu não me lembro se isso aqui já tinha na outra versão. Esse acabamento eu acredito que não, eu não lembro dessa peça, tá? Mas aí é tudo muito acessível, né? Um carro barato e tem que ser assim para fazer a manutenção. Não vejo empecilho nenhum da manutenção nesse carro. Né? Não tenho o que reclamar aqui. Tá tudo muito bom. Agora, uma coisa que é interessante, assim, isso te incomoda, esses chicotes, essas coisas meio que passando assim, ou você acha que na prática... Não, tá muito bem preso. Aqui tem uma braçadeira conhecida como Hellerman, mas ela tá fazendo o papel dela aqui, né? Pra mim tá
Perfeito. Tá perfeito, tá bom, é funcional, tudo tá bacana, tá no lugar certo, né? Caixa de fusível aí, bem visível. Isso é verdade, né? De fato, quando você bate o olho é tudo bem acessível, aparentemente, né? Aqui pra mim não tem defeito, Thiago. Tá muito bom. Os motores Renault são bons, né? Não dão dor de cabeça, rodam muitos quilômetros e... Uma coisa interessante, tá bom. Fernando. Caixa de fio de ar, ela é integrada praticamente no corpo de borboleta, né? Normalmente a gente tem a caixa em alguma posição e aí tem um duto que leva, né? Isso melhora, piora a eficiência do motor? O que você acha que faz diferença ou não? Olha, Thiago, eu acho que seja qual for a solução, tendo o duto ou não, a função de conduzir o ar tem que ser atendida, né? Então, voltando à engenharia do valor, sempre pense em duas palavras, um verbo e um substantivo. O verbo, conduzir, substantivo, ar. Então é isso, verbo e substantivo. Se a caixa que foi projetada faz a função, para que dois elementos que vão fazer a mesma função de conduzir o ar? Tira o duto e põe só um que vai fazer a função de conduzir o ar. Perfeito. Essa é a técnica que tem por trás da engenharia de valor, questionar a função das coisas. Perfeito. E sempre pensa em verbo e substantivo. Aí você vai perceber que tem um monte de coisa redundante, um monte de coisa que tem função duplicada e coisas que realmente não precisam estar presentes ali. Daí vem um carro econômico do ponto de vista de fabricação. Perfeito. Mas o fato dele ser, e talvez isso é uma coisa interessante, o fato dele ser econômico no tipo de fabricação não significa que ele seja ruim de qualidade. Não, de forma alguma. É aquilo que eu disse. Desempenho. O que é desempenho? Você tem que definir o que é desempenho. Obviamente, você não vai definir o desempenho de alguma coisa que não atende uma lei, uma coisa que não atende a maior faixa dos seus clientes. Você está dimensionando errado o seu desempenho. Agora, se você dimensionar bem o seu desempenho, estudando não só a parte de legislação, mas perfil de cliente, e a engenharia atender esse desempenho, está perfeito. Né? Se a função é aquela, conduziu o ar, conduziu, tudo bem. Com uma determinada vazão, fluxo, enfim. Se atendeu a função, tá, é isso aí. Não tem... Agora, se tivesse um problema, você não atender um valor de performance, o projeto está errado. Você tem que redesenhar, redimensionar, colocar mais algum componente, né? Mas então não se assuste assim, tá faltando um conduto ali, não, foi calculado e vai funcionar, não tem problema. Falando nisso, dá uma olhada nessa peça aqui, eu não lembro de ter visto em nenhum outro carro, ele tem como se fosse uma peneira aqui na frente do duto de ar. Bem curioso isso, né? Olha, Fê, em alguns casos, essa peneira, ela... parece que é para não entrar uma pedra ali dentro, né? Não é para organizar o ar, né? É organizar, exatamente. Principalmente quando você tem dificuldade para ter leitura de vazão máxima, né, consumo de ar do motor, as turbulências que acontecem dentro dos dutos atrapalham a leitura, né? E para calibrar fica muito difícil. Então, se você coloca alguns adendos aerodinâmicos em todo o caminho, isso vai ajudando a você ter um fluxo numa condição mais favorável para uma leitura de consumo de ar. E aí, senhores? Batendo o olho, ó. Meu olhar muito mais leigo do que o de vocês. Já vejo o filtro de óleo na cara do Gol. Isso é bom, né, Fê? Muito bom. A posição onde esgota, de fato, foi pensada na manutenção, né? Vamos dizer assim. Não é aqueles filtros de óleo que ficam aqui em cima, que quando você solta ele tá de lado, ele fica tudo melado, né? Aqui é legal. Curioso, né? Bem pequeno. Bem pequenininho mesmo. Aqui tudo é diminuto, né? O carrinho é levinho, dá para reparar que o minimalismo. É minimalismo, cara. E aí entra um ponto, então deixa eu perguntar sobre isso. Você que está acostumado muito com os carros de performance, você com essa parte de engenharia, peso é uma das coisas mais importantes, que mais influencia no comportamento de um carro, no desenvolvimento de um carro. Como é que vocês veem isso? Porque eu olho um carro de baixo peso e falo, putz, é uma coisa boa. Mas de fato é uma coisa boa? Assim, na visão de vocês, como é que é? Tudo tem seu limite, né? Não dá para exemplificar isso só pelo peso, a performance só pelo peso, a durabilidade só pelo peso. Então, isso aí é uma coisa que o Fernando vai poder explicar muito melhor do que eu, né?
Então, mas por exemplo, Thiago, você pode ter um carro super leve que dá o bom senso diz que ele vai performar bem, mas que conceito de suspensão você colocou? Duplo A, McPherson, né? E tudo isso define a característica de dinâmica do carro. Você pode ter um carro com baixo peso, mas se ele não tiver um conjunto bem feito, né, que é o que garante a dinâmica veicular, até mesmo uma bucha de borracha, ela se deforma e isso interfere muito na dinâmica veicular. Se ela não for bem feita, na posição certa, né, ela não te dá dirigibilidade. Perfeito. Curso de amortecedor, curso de suspensão, né, quando você passa numa lombada, um buraco, como que o carro vai se comportar? Então, já não estamos nem falando mais de questão de peso, né? Tem vários outros aspectos, distribuição de peso, dianteiro, traseiro, né? Enfim, tem muitos outros aspectos que vão definir o desempenho do carro. Perfeito. Interessante que ele tem o túnel pequenininho, né? Baixo, né? Quando você olha. O escape também bem miudinho, né? Tem algum ponto assim que chama a atenção de vocês, que é diferente, vamos dizer, de um carro normal, que é alguma coisa que particularmente não agrada no olhar de vocês, ou que agrada? Ele já veio há tempos atrás com os discos ventilados, que era um ponto fraco do carro, né? Os discos sólidos, né? Ah, disco sólido, agora está com ventilado. Então, uma outra coisa que eu aponto que é um ponto fraco é a suspensão. Ela, pro meu jeito de dirigir, aonde eu ando, eu acho que ela tem pouco curso. E um pouco mole demais pro meu gosto, mas tem gente que gosta do carro bem macio. Eu também notei isso, que eu acho que eles deixaram ela bem macia para tentar compensar talvez essa falta de curso ou tal, mas quando você põe um pouquinho mais de velocidade, você sente, né? O carro é alto também, né? Ele tem uma altura do solo grande. Então, mas é um carro, se bobear, o mais barato, né? Eu não sei exatamente hoje em dia, mas se não for, é um dos mais baratos, né? A gente não tem muito o que exigir aí, né? A gente não tá falando de um carro premium, nada disso. Exato. E isso eu acho que é uma coisa super importante, assim, que eu vejo que tem muitos consumidores aqui no Brasil que eles querem comprar um carro simples, mas eles querem que o carro seja extremamente sofisticado em tudo. E eu tomo muito esse cuidado toda vez que eu vou avaliar um carro, justamente para entender ao que ele se propõe. Qual é o mercado que esse carro vai ser inserido, qual é a solução? E uma das coisas que a Renault fala é que, se não me engano, mais de 70% das pessoas que compram Kwid eram pessoas que só compravam carro seminovo. Então isso tem um peso grande para muitas pessoas, poder comprar um carro zero. Nem que seja um carro mais simples, mas é um carro zero, é um carro novo, né? Então, eu acho que tem esse conceito por trás também, e de ser carro de entrada, como são os chamados, hoje em dia, subcompactos aqui no nosso mercado. Aqui eu tô vendo uma coisa muito curiosa, eu ia te fazer uma pergunta. O que você achou da embreagem do carro? É leve, pesada? Como ela se comportou? Ela não chamou atenção, assim. Eu vou te falar assim, se ela não chamou atenção é porque eu devo ter achado ela normal no uso. Porque ela é pesada, não? Eu acho bem leve, tá. E o curioso é que usa o sistema de cabo, que eu adoro isso, tá? Eu acho isso aí uma coisa muito simples, sempre funcionou muito bem, né? A gente não tem atuador de embreagem dentro do câmbio, que às vezes começa a vazar, encarece a manutenção. Lá dentro também não tem um atuador. É trocar um cabinho e tá tudo certo. Né? Falar que o sistema de embreagem hidráulica dura mais é mentira. Isso aí pode ficar duro com o tempo. Você vai lá, troca o cabo, tá tudo certinho. Eu adoro isso aí, né? O carro de corrida pra mim tem que ter isso aí. Agora, você que está acostumado a trabalhar com os carros há muitos anos e muitos carros mais antigos, você acha assim, o que os carros mais antigos têm de melhor, por exemplo, que esse carro, ou o que esse carro tem da parte mecânica falando, melhor do que os carros antigos? Assim, como é que você vê? Eu acho que os carros antigos não... Cara, é difícil de explicar, porque é outra época, mas eu vou exemplificar. O carro, quanto mais simples, ele remete mecanicamente aos carros mais antigos. Lógico que aqui a gente tem uma injeção programada, uma injeção eletrônica de última geração, bacana, né? A partida frio sem o tanquinho, e outras coisas que a gente já citou. Então, eu acho que ele está um passo acima de um
um passo à frente de um carro como se fosse um Gol GTI. Em tecnologia ele tem muito mais, o carro é econômico, lógico não anda tanto, né? E eu acho um carro muito melhor, muito mais seguro, né? Lógico, não é um carro esportivo. Se a gente comparar com o carro mais barato da época, né, dos anos 90, eu acho esse carro muito melhor. Né? O que tem? Tem uma mídia dentro, tem tudo macio, volante levinho, né, gostoso de dirigir. Os carros antigos não eram assim, muitas vezes sem direção hidráulica, né, direção assistida de qualquer forma, não tinha ar-condicionado. Então os carros antigos eram muito piores que esse, né? Não adianta também a gente fazer uma comparação besta de comparar isso aqui com um esportivo de época, né, a qual eu fiz há segundos atrás, mas é só para a gente perceber o quanto evoluíram os carros, né? Então eu não posso falar muito mal desse carro, além da suspensão e o freio que era ruim, que arrumaram. Eu particularmente eu gosto do carrinho, eu acho um carrinho justo. Bem justo ao que se propõe, né? É uma pena que no Brasil os carros são muito caros, né? Se ele custasse 40 mil reais, hoje eu compraria um, né? Então, para ir para o trabalho, fazer meu corre do dia a dia, para mim seria perfeito. Perfeito. Né? Agora, Fernandão, você que está aí olhando, o que você viu aí de interessante? Primeiro que o escape é um tubinho, né? Oi? Thiago, o que eu tô com a mente fixa na ideia do carro, né? A ideia do carro é realmente que ele atendesse, vamos falar assim, o nível de desempenho realmente de um carro de entrada no menor custo possível. Então, se você observar, a parte de baixo ela é limpa, né? Ela é clean. Então você vê que não tem muitos elementos de fixação, parafusos, porcas, arruelas, tudo encaixado. O processo de fabricação da carroceria muitas chapas estão coladas, não tem elemento de fixação, não tem ponteamento de solda. Então assim, usaram o que tem de mais moderno, né, em união de chapas, né, em montagem de estrutura de carroceria para poder fazer esse carro. Então você vem vendo, você não vê parafuso, você não vê, né? É bem clean, porque realmente a ideia do carro é não ter componentes pesados e não ter muitos componentes. Né? O túnel é baixinho, né? Então assim, eu admiro carros, né? Carros bons, ótimos, super esportivo e tal, mas se você der uma chance para essa ótica da engenharia, né, de minimalista, e alguém falar para você, eu quero que você faça um carro que atenda, né, performance e seja simples e barato, como é que você vai fazer? Não é fácil. Então é aí que você vê um monte de respostas aqui, como fizeram, né? E é interessante, usaram muito, em vez de usar materiais mais pesados, né, com espessuras maior, abusaram bastante aí das nervuras. Então você vê muita chapa com nervuras, indentamentos, né, justamente para dar reforço estrutural sem agregar material. Né? É curioso você olhar o carro por esse ponto de vista. Quando você tenta fazer você quebra a cabeça e não consegue. Aí você olha, você vê várias respostas. Ah, foi assim que eles conseguiram fazer um carro realmente mais barato. É interessante. Aqui ainda permanece o tanque de aço, né? De chapa de aço. Ah, é verdade, né? Hoje em dia é tudo de plástico. Não lembro ter visto outro carro moderno com tanque de aço. E você acha que vai diminuir a durabilidade em relação de plástico? Como é que você acha que é? Não, eu acho que não. Deve ter o tratamento correto da chapa aí dentro. Para usar álcool, para receber álcool. E numa possível batida contra uma pedra, um pedaço de madeira, eu acho que é mais resistente. Já aconteceu comigo numa viagem de uma perna de uma cadeira de praia, sabe aquelas dobráveis? Perfeito. Entrar no tanque de um Gol que eu tinha, né? Então aí eu fiquei na mão. Eu acho que se fosse um tanquinho assim de aço, ele teria batido escorregado e eu continuaria a viagem. Aqui atrás o que é isso? Parece um canister, assim? É sistema de evaporação. De evaporação? Interessante, vai montado aqui atrás, né? Nota como é bem fininho isso aqui, né? É um amortecedor bem...
Isso é por quê? Parece Porque o carro é frango. leve ou porque eles economizaram e fizeram um sistema mais simples ou menos parrudo? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Tá. Ser barato também, né, Fê? Até o caninho de escape, né? Quando você olha assim, ele é bem simples, né? Mas é um bem simples que funciona, podemos dizer assim, Fernando? Exatamente, é isso mesmo. Dá para perceber, Thiago, que cada pedacinho teve a alma do negócio. Em cada parte que eu olho, eu observo, não, aqui queimaram um neurônio, como fazer, atender a função, ter o desempenho com o menor custo possível, né? Em todas as partes eu percebo isso. Todas as partes. Não quer dizer não estou querendo dizer que o carro é frágil, não é nesse sentido. É o contrário, não é isso. Ele tem que atender o desempenho, sim, esperado, mas você pode fazer as coisas Eu tive um líder que ele dizia assim, você tem que fazer com $1 o que os outros fariam com $2. Então essa é a mentalidade aqui. Tem que fazer a mesma coisa com menos. E dá. Quando você pensa em formas, estratégias, posições, né, de componentes, é possível você fazer coisas mais leves, com material de menor qualidade e mesmo assim mais resistente. Está tudo na sua capacidade de engenhar a coisa, né, para ter uma forma certa e fazer funcionar bem. É possível. Esse espírito eu acho muito interessante. Sim. Né? Se você pensar bem, uma coisa que tem a função de te transportar, imaginar que você vê uma pessoa andando num carro de 1.600 quilos, é muito aço em movimento para fazer a função transporte, né? Então é interessante que tenha coisas realmente minimalistas, porque eu acho que é uma ideia que o mundo precisa. Eu acho muito interessante esse tipo de abordagem. E diria que aqui tem muita coisa ainda para melhorar. Se você falar em materiais compostos, mais leves ainda, mais resistentes, tem muita coisa para fazer para que os carros sejam cada vez mais eficientes, mais acessíveis, né? E que sejam mais coerentes com a nossa atualidade. Né? Perfeito. Que a gente tem que racionalizar recursos naturais, né? Recursos financeiros também. E esse tipo de ideia eu dou o maior valor, eu acho que faz todo sentido. Aí a gente vai para um ponto. E aí, meus amigos, esse é o ponto que consumidor bate o olho nisso daqui e fala, meu Deus, esse carro só tem 3 parafusos de roda, ele é mais perigoso, a Renault economizou e fez um carro perigoso. E eu quero que você me responda, Fernandão. Mas 3 parafusos de roda. o Del Rey Guia era um carro gostoso, era um carro bom, E ninguém tinha- reclamava. Tinha 3 parafusos. Qual o problema e qual o não problema, vamos dizer, no fato de ter 3 parafusos de roda? Okay. Tiago, se você fosse pegar um carro que tem elevadas acelerações laterais, um super esportivo, eu não recomendaria esse tipo de solução, 3 parafusos, tá? Mas é aquilo, né? Qual é o compromisso da engenharia com o desempenho desses 3 elementos de fixação? É um carro que tem um determinado peso, tem um pneu que vai te dar uma determinada aceleração lateral e os componentes foram dimensionados para isso. Então eu particularmente não vejo problema nenhum do ponto de vista de dimensionamento e performance. Não tem problema. Não vejo problema. A coisa foi dimensionada para assim. Agora, se você quiser mergulhar em detalhes, né, sendo mais preciosista, né, quando você tem que escolher entre 3, 4, 5, 6 parafusos, aí você pode ter uma outra abordagem, né? Então assim, vamos pensar na função. A função é garantir que a roda fique coplanar ao freio do tambor, certo? A roda vai assentar aqui ao freio do tambor. Fixar a roda. Verbo mais substantivo, essa é a função. Se você tiver que fazer uma mesa para jogar baralho com seus amigos e num terreno acidentado, e seria chato se ela ficasse balançando, né? Dominó, por exemplo, né? Balançando. Como que você faz uma mesa para que ela, seja qual for o terreno, ela nunca fique balançando? 3 pernas. Se você fizer 3 pontos, sempre você vai ter um plano perfeito. A partir do momento que você põe mais uma perna, 4 pernas, você já pode ter 2 planos. Você já tem um problema de garantir esse assentamento coplanar. Aqui está o mínimo possível e garante esse assento coplanar, né? Uma outra coisa, rodas
o processo de fabricação das rodas, quando elas são ímpar, te dá uma condição melhor de alívio de tensões durante o resfriamento da liga. Né? Então, a maioria das rodas que a gente vê super esportiva, elas são sempre em pernas ímpares, né? 5, 7, 9, porque se elas têm raios contraopostos, na hora do resfriamento isso gera concentrações de tensões indesejáveis. Então, isso aqui ajuda nesse sentido, você tem 3, é um número ímpar. Isso é um detalhe de construção da roda. Né? E aí se você pensar assim, por que a Estrela do Mar tem 5 pontas e não 4? É a distribuição mais uniforme dessas concentrações de tensão no corpo. Se você pega uma mão, corta ao meio, você vai ver uma estrutura pentagonal, uma banana, uma estrutura pentagonal. É a estrutura do fruto, para ele suportar no pé. Então esses conceitos que a natureza já, né, mostrou para a gente, é o que é aplicado na engenharia de valor. Você usa isso como técnica para poder fazer coisas artificiais, otimizadas como a natureza fazia. Né? Então, é esse tipo de alma que eu percebo aqui no projeto, né? Bem interessante. Fala se não é do cacete esse tipo de conversa, esse tipo de explicação. Detalhe, uma solução que a Renault fez. Isso daqui não é roda de liga leve. Isso é uma roda de aço com uma calota que hoje em dia eles estão fazendo. Mais um detalhe aí que eu não... Vocês acreditam? Outro ponto importante, Thiago, é o seguinte. Respeite o torque de aperto do parafuso. Porque quando você tem mais parafusos, 6 por exemplo, você quando aperta os parafusos, você distribui melhor no tambor do freio essa carga. A partir do momento que você tem 3 pontos, você pode gerar uma concentração maior de tensão no tambor e causar um leve empenamento que a gente não vê a olho nu, mas ele existe, ele está lá. Né? Então, o fato de ter 3 parafusos não significa que você vai ter que apertar mais para garantir. Não, respeita o torque de aperto dele. Né? E óbvio, o tambor foi dimensionado para ter essa carga distribuída nos 3 pontos aí, sem ter problema de falha. Né? Tem um detalhe que muita gente criticou esse carro por ter 3 parafusos de roda e não conseguia encaixar a roda, né, no lugar quando ia trocar, ou mesmo em alguns reviews aí de alguns mecânicos, ou gente que parava na oficina para criticar. Mas a pessoa não se deu conta que dentro do porta-mala, né, próximo ao step, tem uma peça que é um guia, que é para ajudar a colocação da roda auxiliar. Né? Quando você tira a roda principal e coloca o step, você parafusa um guia, a gente pode mostrar, e auxilia muito na colocação da roda. Esses furos, eles são equidistantes? Tipo, a roda não tem uma posição, a posição 1 dos 3, ele serve. E isso daqui, Fê, você já tinha visto em algum outro carro esse sistema de ter guia, por exemplo? Alfa Romeo, alguns. Se eu não me engano, algum outro carro europeu. Né? E uma coisa que é bem interessante, né? Esse carro ele não tem aquele guia, né, Fê? Onde a roda... O central? É o central, né? Ele é como se fosse aquele Fusca 5 furos, aqueles antigos, né? Esse ponto é o que faz definir se você vai usar prisioneiro ou parafuso centrador. Então eles garantem, né, o centro da roda com o tambor através do cone dos parafusos. Exato. Quando você usa o prisioneiro, aí você já tem que partir pelo centrador mesmo. Claro. Né? E pelo fato de ser ímpar, acho que ajuda isso também. Também, com certeza. Vamos mostrar para o pessoal como é que é e aonde está a peça. Boa. Para trocar o step do Kwid. Interessante que ele tem Isofix e o top latch, né, de prender as cadeirinhas de criança aqui atrás, ó. Aqui no porta-malas, ó. Estão vendo? Essa peça aqui, ó. Né? É isso aí. Vamos exemplificar o uso dessa pecinha agora. Você quer mostrar? Quer tirar a roda? Vamos tirar. Legal. Aproveitar. Inclusive pode até usar ela para não deixar a roda cair na hora de tirar. Boa ideia. Aí, para que serve?
Muito mais inteligente. Então é assim. Coloca a peça aí. Se o camarada quiser tirar a calota, tem uma ferramenta lá dentro, tá? Pra ajudar. Roda leve, fácil. Eu imagino. Hoje em dia, para trocar um pneu de um carro moderno, um carro de luxo, um carro esportivo, é um sacrifício. Né? Muitos nem tem step. Olha aí que beleza. Eu tinha assistido. Tá vendo? Deixa aqui. Eu tinha assistido uma vez um mecânico, ele chegou e ficava procurando a posição e não encontrava, mas o pino estava lá dentro. Era só ter prestado atenção. Xingou. O camarada vai colocar a roda assim, é ruim. Ó, ela fica escapando, porque não tem aqui a guia aqui, né? Eu lembro que ele falou assim, ainda pra terminar de ferrar, fizeram redondo pra roda não travar mesmo. Aí acontece isso. Estraga a roda interna, a proteção da pintura aqui também. Fácil resolver. Se tivesse que usar esse miolo como apoio, teria mais material. Por isso que eu falei, cada detalhe aqui foi pensado. É um carro com muito neurônio queimado para fazer. Vamos mais uma vez aqui, Thiago, para o pessoal aprender. Ó. Pode até soltar ela aí que ela não cai. Por que essa inteligência, vamos dizer, de simplificar essas coisas, a gente não tem em outros carros ou em carros de categoria superior, assim? Ou tem e a gente não vê? Como é que é, assim? Olha, Thiago, tem os dois casos. Tem os que infelizmente não tem. Esse tipo de inteligência eu considero bastante especial. Para você ter ideia, o líder do projeto é um professor de matemática. Né? Lembra de algum diretor de engenharia que é professor de matemática? Né? Ele tem a formação de engenharia mecânica e tal. Ele tem uma abordagem puramente de otimização. Ele entende o sistema como um todo e busca... Né? A engenharia moderna ela não pode ser mais aquela engenharia isolada que os caras que fazem motor, ele só pensa no motor, ele põe o parafuso que ele quiser, né? Ele escolhe, ele alterna, ele troca de componente a hora que ele quiser. Não. Tem que ser pensado a cadeia logística como um todo. Um item que você põe a mais é um fornecedor a mais, é um planejador a mais, né? É um espaço a mais no seu estoque, mais um item a ser movimentado, mais um item a ser identificado, mais um furo de estoque que prejudica o inventário no final do ano. Então, se você pensar o que tem por trás de um simples componente, o custo para você fazer aquele componente fluir no processo e chegar na montagem final é muito custo. Então, a equipe que hoje cria carros, né, concebe carros, não pode estar distante, na verdade tem que estar junto com o pessoal de supply chain. Né? Então, esse tipo de inteligência em empresas muito grandes, que funcionam de uma maneira ainda lenta no assunto sofisticação, matemática principalmente, né, e otimização de sistemas, é isso que acontece. Eu vejo carros assim de luxo, caros, mas ele é carente de otimização. Ficou bonito, ficou legal, mas está pesado, ficou muito caro, um processo ineficiente. Né? O produto final aparenta ser muito bom, mas se você for ver a beleza do processo de criação e manufatura, não tem nada que se aprende de bom ali. Aqui você aprende muita coisa. Se você tiver essa análise crítica, né, essa ótica da engenharia de valor, você vai ver que queimaram muito neurônio para chegar nisso aqui. Perfeito. Ô Fê, vem cá. Aquela pergunta clássica que muita gente tem curiosidade, muita gente comenta e tal. Um carro como esse, na opinião de vocês, vai durar como duraram os carros antigos? Como é que é a visão de vocês em relação a isso? E pode ser sincero. Eu acho que em reparabilidade não. Né? Ele pode ser feito com materiais melhores, chapas melhores, mais bem construído, né? A estrutura mais rígida, mas eu acho que a tendência atual dos carros modernos é durarem menos, não só esse. E eu ainda falo uma coisa ainda que pode parecer absurda para alguns. Os carros mais complicados vão durar menos
do que esse Kwid, do que o Mobi, do que esses carros de entrada, né? Porque esse tipo de carro, para você fazer manutenção, é muito mais barato do que um carro de luxo ou um carro esportivo. Então, no dia que chegar a conta do carro mais caro, talvez o dono não consiga pagar. E esse aqui é uma tarefa muito mais fácil. Pro resto da vida, né? Exato. Você tem a mesma opinião, Fernando? Tenho sim, com certeza. É óbvio que não faz mais sentido um carro ser projetado para suportar 20, 30 anos, né? Não condiz com o ritmo, né? O ciclo que a gente tem hoje é muito mais dinâmico, né? As coisas giram muito mais vezes num ano. Então, ninguém quer um carro que fique 20 anos, todo mundo vai, né, substituir, enfim. Mas, tocando no assunto que o Fernando falou, realmente tem alguns carros que poderiam ser muito bons, mas ser mais acessíveis, mais baratos, caso a empresa não tivesse aquela engenharia isolada das outras partes, que passasse a pensar num contexto mais amplo, né? Pensando no reparador, pensando na manutenção, né, no mercado de autopeças, uma visão muito mais ampla que viabiliza você ter carros mais sofisticados, né, em termos de tecnologia e desempenho, mas com um valor mais acessível. Enquanto isso não acontecer, né, enquanto não pensar de maneira integrada, a gente vai ver um monte de carro caro, difícil de manter e que as pessoas vão desistir com o tempo, né? Alguns carros hoje inviabiliza você fazer a manutenção de motor. É melhor jogar fora, porque o preço de reparar um motor dá para você comprar o outro carro. Então isso não dá, é inconcebível uma coisa dessa. Né? E esse tipo de solução aqui não, ela vem e fica. Né? Ele vai se arrastar por um bom tempo, mas vai estar andando, vai estar ativo. Né? As pessoas vão conseguir consertar e manter ele funcionando. O Fusca, o Gol, o Uno. Tá aí até hoje, né? Então assim, muitos olham o carro e fazem críticas negativas, mas é só você mudar o ponto de vista, né? Por exemplo, eu gosto de carros que fazem 15, 20 km por litro. Um carro que faz 10 para mim já não tem valor, eu já não gosto. Eu admiro carros, sabe, leves e econômicos. É o jeito de enxergar, né? É só mudar a ótica, né? Agora, não, eu quero um carro que corra muito, que acelera muito. Não, é outra visão e pague por isso. E que é o caso dele, e que é o caso do Fernando, que ambos têm carros econômicos para usar no dia a dia, mas também tem uns baita canhões na garagem na hora que vai acelerar, e aí o consumo, obviamente, que não vai. E o carro tem que beber, é o que eu falo, tem que beber, porque se não beber é porque não vai estar alimentando e vai quebrar. Né? Tem que beber, senão não tem graça. Né? Mas é sempre muito bom gravar com vocês, a gente poder bater esse papo. Eu imagino que vocês também tenham curtido esse banho de informações. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de mais uma roda dessas de conversa em volta de um carro, a gente papeando e trazendo informação boa e de qualidade para vocês. Deixem o like aqui embaixo, hashtag Valeu Fernandão, hashtag Valeu Fernando, e a gente se vê numa próxima. Com que máquina será? Veremos. Tchau.